você sabe quem foi o escritor aos Hebreus? Será que foi Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo? Meus irmãos, nesse trimestre iremos fazer uma proposta diferente. Iremos estudar a carta aos Hebreus, versículo por versículo, desde o primeiro capítulo até o capítulo 13. Então não percam. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um vídeo semanal. E nessa semana iremos estudar a supremacia de Cristo. Primeiro trimestre de 2018. Desde já eu quero desejar um feliz 2018 para todos. Que o Senhor possa estar nos guiando. Que o Senhor possa estar nos ajudando nesse trimestre de 2018. E nesse trimestre vamos estudar a carta aos Hebreus e o título da nossa revista é A Supremacia de Cristo. A Supremacia de Cristo. E a lição de número 1 será a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então eu acredito que o autor, nesse trimestre, ele foi feliz em escolher esse título. E vamos estudar, sim, uma das cartas, sim, que, segundo os autores, mais profunda, assim, falando sobre Cristo, falando sobre vários aspectos. Então, eu espero que, nesse trimestre, nosso conhecimento possa, sim, estar se enriquecendo para conhecer mais a palavra do Senhor. Por isso, nós vamos estudar versículo por versículo e também comentar também sobre a revista, né? Então, vamos lá. Lição de número 1. A carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Primeiro vamos comentar um pouco sobre a revista, depois nós comentamos versículo por versículo. Então, introdução. Nessa época, o povo havia uma época que era mais ou menos, assim, segundo alguns historiadores, 185 a 254 depois de Cristo. Então, o perigo de dar as costas para o Calvário e voltar para o deserto, rumo ao Egito, foi o que motivou o autor a escrever esta carta com ar de dramaticidade. A apostasia, estava vendo naquela época. O que é a apostasia? Ou melhor, o perigo da apostasia, né? A apostasia é um abandono deliberado e total da fé anteriormente abraçado. Ou seja, é um perigo e também uma realidade sobre o qual o crente deve se precaver, né? A exortação do autor é para que se continue na estrada, para que se caminhe para a frente. Todavia, o perigo de voltar para trás existe e é uma ameaça real, não apenas hipotética. A carta é um grito de alerta quando os cristãos pareciam cochilar na fé. A carta é um grito de alerta. Então, queridos, o momento, portanto, não era de voltar, mas, pelo contrário, era de sair juntamente com Cristo. Quando eles estavam vivendo naquela época, assim, de praticamente de uma dúvida, que aconteceu muitas coisas ali que não teria como se explicar, assim, pelos olhos humanos. O corpo de Cristo sumiu e muitas outras coisas estavam acontecendo ali. Então já tinha passado uma época, então muitos estavam assim, se apostatando da fé, muitos estavam deixando a fé. E surgiu esse autor aos Hebreus e começou a escrever de uma forma assim para animar eles, para motivar que eles não deveriam deixar assim a fé em Cristo, né? Então vamos ver lá então, tópico de número 1. Ponto 1. A autoria. No tópico 1 falava assim, autoria, destinatário e propósito. Já falamos um pouquinho do propósito, agora vamos falar na autoria. Agora, o autor aos Hebreus foi um mistério que muitos estudiosos já tentaram pesquisar, e eles discordam muito. Uns falam que é um autor, outros falam que é outro. Mas de uma coisa nós temos certeza, que é uma inspiração do Espírito Santo. Assim como nós falamos, a origem dele é
de 185 a 254 depois de Cristo. O que havia acontecido, os eventos confusos que levaram à morte de Jesus, o desaparecimento do corpo, foi isso que deixaram eles dessa forma. Mas quem é o autor? O autor é anônimo, porém a carta dos Hebreus, que foi escrita aos Hebreus, com certeza é inspirado pelo Espírito Santo. Então eu pesquisei, fiz algumas pesquisas, alguns teólogos bem contemporâneos, uns teólogos também assim, bem mais próximos daquela época assim, dos apóstolos, para saber quais eram os pensamentos dele naquela época. Primeiro eu achei Orígenes, os pensamentos dele. Ele acreditava assim que a carta dos Hebreus, ele fala assim que os pensamentos são do apóstolo Paulo, mas o estilo e a composição são de alguém que evocava os ensinamentos do apóstolo, como o aluno que anota por escrito as coisas que seu mestre disse. Ou seja, ele acreditava que como se fosse alguém que estava junto ao apóstolo Paulo. Os pensamentos eram parecidos com o do apóstolo Paulo, mas no momento que escrevia o estilo era diferente. Então ele já acreditava que poderia ser um Lucas, que estava próximo ao apóstolo Paulo, mas não necessariamente o apóstolo Paulo. Outro autor também que é muito conhecido nosso, que chama o Martinho Lutero. Mesmo nessa discussão, Martinho Lutero, que foi bem depois de Orígenes, que muitos acreditavam que também era o apóstolo Paulo naquela época, mas Martinho Lutero, ele também deixou seu pensamento sobre a origem da carta aos Hebreus. Ele acreditava que Apolo e não Paulo seria o autor dessa carta, pois ele se ajustava melhor. Ele acreditava que a forma que o Apolo, por ele ser um eloquente, ele acreditava que seria quem escreveu a carta aos Hebreus. E o último, Tertuliano, né, bastante conhecido também na igreja primitiva, ele defendeu Barnabé, companheiro de Paulo, por estar próximo de Paulo também, ele acreditava que poderia ser Barnabé. Então, assim como nós vimos na igreja primitiva, os cristãos bem no início, eles já tinham essa discussão porque eles não tinham por certo quem era o autor da carta aos Hebreus. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o Espírito Santo que o autor ficasse em anonimato, mas a sua autoridade e inspiração com certeza é do Espírito Santo. Então isso que importa, né, querido? Isso é que importa. A carta realmente foi reconhecida por todos os teólogos que a carta é inspirada pelo Espírito Santo. Então a autoria ninguém sabe. Destinatário. Destinatário, eu coloquei destinatário barra propósito já, que eu quero, o meu objetivo é focar mais nos versículos. Mas vamos falar brevemente sobre a revista que o autor comenta aqui. Então, Hebreus é uma carta que alimenta o ânimo, como já falei, a esperança e a fé. Todavia, não foi escrita para amaciar o ego dos crentes. Seu tom é exortativo e é o mais forte e incisivo do Novo Testamento. Então, esse foi o objetivo, né? O destino da carta aos Hebreus. Foi para animar o povo, com o propósito também de exortar. Ponto de número 2. Tópico de número 2. Cristo, a palavra superior à dos profetas. Ponto 1. A revelação profética e a antiga aliança. Ao mostrar a superioridade de Cristo aos profetas, o autor tem a intenção de voltá-los a momentos de fé, de esperança e principalmente de avivamento, comprovando que Deus nunca abandonou seu povo e sempre esteve atento ao clamor e prova disso era o povo ter o Filho do próprio Deus habitando entre eles. Eles então se destacaram entre os demais povos, pois o Todo-Poderoso falava de forma direta a eles, ou seja, Deus não era um Deus mudo, né? Naquela época vamos comentar mais nos versículos que estaria falando, mas Deus, o pior coisa que o povo daquela época, o povo de Deus daquela época, o pior castigo para eles era o silêncio de Deus, né?
Aí vai o autor aos Hebreus, ele começa falando bem assim, que Deus falou por eles, por profetas, mas nessa época ele está falando agora pelo Filho, pelo próprio Filho de Deus, mostrando que ele não era um Deus mudo. Mas vamos comentar mais na frente. Vamos fazer um pequeno comentário da revista, para depois comentar os versículos. Ponto 2, a revelação profética da nova aliança. O autor da Epístola aos Hebreus faz então um exame de toda a estrutura cristã, o qual podemos comparar a uma construção onde cada parte está firmada sobre a anterior, que por sua vez precisava ser sólida e bem fundamentada, como se o autor da carta aos Hebreus ele olhasse toda cristã e da antiga aliança e visse tudo para ver se estava bem estruturada. É isso que ele estava querendo falar, a revelação profética da nova aliança, da revelação, do Antigo Testamento, já estava estruturada do Messias, né? Foi uma coisa bem estruturada. Ponto número 3, Cristo, a revelação final. A manifestação do Filho de Deus entre os homens é exatamente a prova de que os profetas não poderiam fazer o que Jesus Cristo fez, um favor do seu povo. Ou seja, vieram vários profetas, mas quando Cristo veio, ele foi como o nosso autor deixou aqui, a revelação final. Então, isso que eu queria deixar assim para os irmãos. Agora vamos comentar versículo por versículo. Agora a parte que eu achei mais do que interessante, uma forma de nós inovarmos assim, o ensino, porque o ensino verdadeiramente é da palavra de Deus. Nós temos vários autores, né, para nos ajudar, mas o ensino verdadeiro mesmo é da palavra de Deus. Então vamos lá, são 14 versículos, rapidinho nós lemos. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos falar com a carta aos Hebreus. Gostaria que você que está acompanhando conosco, abra sua Bíblia também na carta aos Hebreus, leia o livro de Hebreus por completo e vamos aprendendo juntos. Escreva também, se você tiver alguma dúvida ou tiver algo interessante, escreva lá também, que nós queremos também estar aprendendo com os irmãos. Então vamos lá. Versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Versículo 1. Então, a instituição profética no Antigo Testamento era por demais importante por ser minimizada, né? Para um judeu, a pior desgraça, como eu falei, para um judeu a pior desgraça que tinha, a pior coisa que poderia acontecer era Deus se calar. Era Deus ficar calado. E vem o autor aos Hebreus mesmo falar aqui que agora Deus, é como se Deus tivesse entregado o seu melhor. Ele falou muitas vezes pelos profetas, mas agora ele decidiu falar, foi pelo seu próprio Filho, foi pelo próprio Jesus Cristo. Isso que o versículo 1 fala da carta aos Hebreus. O significado dos profetas de Israel não reside apenas no que eles disseram, mas também no que eles foram. Então, os profetas naquela época eram pessoas realmente muito importantes. Não era só a palavra deles que era importante. Eles eram pessoas também muito importantes. Então, os profetas foram a palavra de Deus, né, para o seu povo. Todavia, uma voz superior a deles foram levantada. Foi a voz do Filho de Deus. Essa voz era em tudo superior à dos profetas. Os profetas foram agentes da revelação divina, mas não foram a revelação final. Nenhum profeta, por mais importante que tivesse sido, poderia igualar-se à importância de Jesus Cristo. Isso eu queria deixar para o versículo 1, meu amado. Então, vieram vários profetas importantíssimos assim, para o povo de Deus. Vieram vários profetas, servos de Deus, que foram de suma importância para a história do povo judeu. Mas nenhum se igualaria ou era melhor do que Cristo. Cristo agora foi a palavra final. Cristo agora foi
foi como se fosse a palavra final, como se nosso autor deixou aqui, né? Vamos lá, então. A voz melhor, assim, era a voz superior, né? Deixar de uma forma melhor. Versículo 2. A quem construiu herdeiro de tudo por quem fez também no mundo. Esse é o versículo 2. Vamos ver a palavra herdeiro, que traduz o termo grego kleronomos. Era usado em referência à divisão dos bens que um pai realizava em favor de seus filhos. No judaísmo antigo, esses termos foram usados para o lançamento de sortes para ser definido a quem caberia a parte da herança. A ideia é que Jesus Cristo, por ser o único Filho de Deus, tornou-se o herdeiro de tudo. Todavia, ele não era apenas o herdeiro de tudo, mas também foi o agente da criação. Através dele, os mundos foram criados. A palavra mundo traduz o termo grego ainos como o significado de eras. O sentido é que Deus, em Cristo, criou o mundo, com tudo que nele há. Como bem destacou Éfrem, tanto o mundo espiritual como o material. Foi tudo através dele. Jesus Cristo, ele criou tanto o mundo físico como o material. Louvado seja o nome de Cristo por isso, né? Então, como nós falamos, a palavra herdeiro diz como se ele tivesse tudo era dele, toda herança era dele. Isso é como nós comentamos do versículo 2. Versículo 3, vamos ver logo o versículo 3. O qual, né, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, esse versículo compõe aquilo que os teólogos denominam de cristologia alta. Patrística valeu-se com frequência desse texto para afirmar-se da divindade de Cristo. Ainda muito cedo, aquele mesmo autor que nós estávamos pesquisando, Orígenes, escreveu. Essa parte que eu até anotei que foi bem interessante, que Orígenes escreveu. A mim parece que o Filho é um reflexo da glória de Deus, conforme ao que Paulo afirmou. Ele é um reflexo da sua glória. Desde o reflexo de toda a sua glória, reflete certamente os reflexos parciais que tem as demais criaturas dotadas de razão. Pois penso que nada, exceto o Filho, pode conter o reflexo da glória do Pai em sua totalidade. Então, ao escrever, eu imagino que ele estava querendo falar isso, né? Esse autor aqui, né? Que ele é teólogo, como se a glória, como se fosse uma lâmpada, né? Uma luz. Lá na luz, quando a gente olha para a luz, tem os reflexos da luz. É isso que ele está falando que é Cristo. Cristo é o reflexo da luz, como se o Cristo surgisse do Pai, o reflexo que vem para nós, né? Como se só Jesus Cristo para suportar a glória do Pai. Então, ao escrever aos Hebreus, o apóstolo afirma: Cristo é o esplendor da sua glória, é a marca da sua substância. E Davi, no Salmo 89, canta: o esplendor do nosso Senhor, nosso Deus, está conosco, e também em tua luz vemos a luz. Quem é tão nécio que não entende que essas palavras referem-se à eternidade do Filho? Não é verdade? Então, o próprio salmista estava falando também ali, no Salmo 89, depois se quiser pesquisar lá de novo. Como pode alguém ver a luz sem o esplendor da sua irradiação para poder dizer a respeito do Filho? Houve um tempo na qual ele não existia ou não existia antes de ser gerado? Isso é uma pergunta, né? A expressão do Salmo 144 refere-se ao Filho. Teu reino é um reino eterno e não permite a ninguém pensar em um intervalo cronológico, qualquer que seja no qual o Logos existia, né? A palavra. Então, o reino de Cristo é eterno. Então, desde o Salmo já estava falando também que o reino de Cristo é eterno. Esse foi o nosso comentário de Cristo, né? Da palavra no versículo 3. Aqui ele estava falando da deidade de Cristo, da soberania, da divindade de Cristo. Versículo 4. Boa. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Aqui eu te faço uma pergunta. Cristo, será que ele é superior aos anjos? Ele se iguala aos anjos? Ou ele é menor que os anjos? Aqui está bem claro, né? Tendo mostrado a dignidade do Filho de Deus, a sua superioridade sobre o ministério profético, o autor passa a fazer um contraste entre Jesus e os anjos. E aqui o autor também, que eu imagino que em nenhum momento o autor deprecia a instituição profética, nem tampouco procura desqualificar o papel dos anjos dentro do plano de Deus. Ele não quer desmerecer os anjos, mas o seu foco, porém, é mostrar que ninguém, nem mesmo os anjos que habitam nos céus, pode ser maior do que o Filho de Deus. A ideia é de superioridade em dignidade, valor e utilidade, sendo a ideia fundamental de poder e de bondade. Então Cristo ele é superior, não querendo depreciar os anjos, mas por ele ser mais próximo de Deus, porque ele é mais superior aos anjos. Está bem claro que no versículo 4, né? Então o nosso autor, que é os Hebreus, ele vai se aprofundando e falando mais de Cristo, falando que ele é superior aos anjos. Vamos lá então. Versículo 5. Vamos fazer assim, querido. Comentar versículo por versículo. Versículo 5. Porque o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei por pai, e ele me será por filho. Esse é o versículo 5, no capítulo 1 dos Hebreus. Embora os anjos sejam chamados na Bíblia de filhos de Deus, está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, o Senhor, todavia, jamais os chama de meus filhos. Essa expressão só aplica a, todavia, essa só é aplicada a Cristo, conforme demonstra o Salmo, versículo 2. Aqui não será presente a ideia de uma inferioridade do filho em relação ao pai, pelo fato de que ele ter sido gerado. Então, mesmo que também nós sendo filhos de Deus, porque nós somos filhos adotivos, né? Mas o único filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. Nem os anjos são filhos de Deus legítimos, nem nós também somos filhos de Deus legítimos, e nem sequer nenhum anjo. Só Jesus Cristo é o Filho de Deus legítimo. Existe uma diferença, né, de gerado e tem um que é gerado. Então, Cristo é como ele sai do eterno. Vamos explicar. Então, é como se fosse, na cultura hebraica, as ideias por trás da palavra pai e filho não trazem o sentido de origem do ser e de superioridade. Como às vezes aqui, talvez, nessa cultura aqui do Brasil ou outras culturas, imagine que o pai já é superior ao filho. Não, na cultura hebraica não é bem assim. Nem tampouco de subordinação e dependência. Obviamente, a sensibilidade semética é que sublinha a fraseologia das Escrituras é quando elas chamam Cristo de Filho de Deus, confirma sua atividade verdadeira apropriada. Então, o que está confirmando é a divindade de Cristo, quando chama Cristo de Filho de Deus. Vamos só explicar agora qual é a diferença de gerar, né? Como comentando um pouco. Gerar, sobre as minhas pesquisas, o que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que o homem cria não é homem. Daí a razão de os homens não serem filhos de Deus no mesmo sentido de que Cristo. Eles podem assemelhar-se a Deus em certos aspectos, mas não pertencem à mesma espécie. Aproximam-se mais de estátuas ou figuras de Deus. Como se fosse assim, né? O homem, ele cria uma imagem, uma estátua, parecido com o próprio homem. Olha assim para o homem, é igualzinho um homem. Mas não é um homem. O homem, ele pode gerar outro ser humano. Assim também é Deus. Deus, ele gera, e só Deus que pode gerar um ser da sua mesma espécie, da sua mesma essência. Só Deus que pode fazer isso. Assim o homem também. O homem, ele gera outro homem da sua mesma essência, da sua mesma espécie. Então Jesus Cristo é da mesma espécie, da mesma essência de Deus.
Deus ele pode criar algo semelhante a ele mesmo, mas não da mesma espécie, não do mesmo ser. E só Cristo que é nesse sentido que é o Filho de Deus. Versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Esse é o versículo 6, né? Então o autor põe um relevo de superioridade do Filho em relação aos anjos, com destaque que estes devem prestar-se-lhe adoração. O vocábulo grego, que está escrito aqui, é proskínio, traz a ideia de prostrar-se e adorar-se. Os intérpretes acreditam que o autor, nessa citação, fez uma combinação de Deuteronômio 32, versículo 43, e Salmo 97, versículo 7. Então aqui, os anjos, ele deve também se prostrar e adorar a Deus, né? Como o versículo 6 está achando bem claro. E todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos de Deus adoram também a Jesus Cristo, mostrando mais uma vez também a deidade do Filho de Deus. Versículo 7. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então aqui, de uma forma simples, o sentido é que os anjos podem assumir tanto a forma de vento como de fogo. Por outro lado, a palavra ministros dá a ideia de alguém a serviço de outro. Os anjos são servos, são seres a serviço de Deus. Isso foi a ideia que nós entendemos. Versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade e o centro do teu reino. Esse é o versículo 8, né? O que nós entendemos no versículo 8? Aqui o autor traz uma referência ao Salmo 45. Precisamos enxergar o caráter messiânico desse salmo se quisermos de fato entender o pensamento do autor. Em João 20, versículo 28, onde o Messias é designado por Deus. Vamos ler agora o versículo 9. Amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Esse é o versículo 9, né? Sobre esse versículo 9, eu quero deixar um comentário aqui de um autor. Esse autor é de 263 a 379 depois de Cristo. O nome dele é Eusébio. Eusébio de Cesareia. Olha o que ele fala no versículo 9. Aqui o primeiro versículo do texto o chama de Deus. O segundo, a honra com o cetro real. E a continuação depois de seu poder divino e régio mostra o mesmo Cristo em terceiro lugar, ungido não com óleo que precede da matéria corporal, senão com óleo divino de gozo, pelo que vem significar sua excelência, com superioridade da sua diferença em relação aos antigos, ungidos mais corporalmente em figura. Então aqui, né, esse autor aqui, ele fala que Cristo também ele é superior em diferença em relação aos antigos, né, ungidos. Cristo ele também ele foi superior também aos antigos ungidos de Deus. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Esse é o versículo 10. Como sua mente, no Salmo 102, versículo 25 ao 27, é sempre seguindo da Septuaginta, o autor descreve a exaltação de Cristo, que é retratada aqui como Senhor e Criador. Para o autor, uma das inúmeras razões de superioridade de Jesus sobre os anjos é que Cristo não é uma criatura, mas sim o próprio Criador de tudo o que há. Essas palavras fazem o paralelo com Colossenses capítulo 1, versículo 16 e João, versículo 1 e 3. Então aqui é outra forma de falar que Cristo também é superior aos anjos, porque aqui no versículo 10 está bem claro que no princípio fundaste a terra. Então ele é superior aos anjos porque também ele é criador dos céus e da terra. Versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Esse é o versículo 11. Em contraste com o mundo que passará, Jesus permanecerá para sempre.
esse também mostrando também a superioridade de Cristo, né? Tudo passará, mas Cristo jamais passará. Versículo 12. E como um manto os enrolarás, e como uma vestes se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O autor põe um relevo, como se fosse um relevo, uma metáfora, né, para contrastar a transitoriedade do mundo, criado com a eternidade do Filho. Em seu comentário sobre Hebreus, o nome desse cara é James Moffat, em 1879 e 1944 escreveu: o mundo desgasta-se até mesmo os céus são abalados, e com ele as luzes celestiais, mas o Filho permanece. A natureza está à sua mercê, e não ele mercê da natureza. Então é Cristo, se a natureza existe, se as coisas não existem na Terra ainda, é porque Cristo está a sustentando. Então tudo pode passar, menos Cristo. Versículo 13. E qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse é o versículo 13, né? Que me lembra um salmo. Aqui a figura é de um monarca sendo honrado diante dos seus súditos. O assento da direita é revelado posição de honra, né? É lá nos evangelhos, aquela mulher chegou diante de Jesus: eu tenho 2 filhos, eu queria que um filho meu estasse à tua direita e outro à esquerda. Aí fala: coisa dura me perdiste. Então ele está querendo pedir uma honra muito grande, né? Então para eles, que significa uma honra muito grande. Aqui no versículo 13 está falando isso, né? Por outro lado, do Oriente, era costume de vencedores colocar o pé no pescoço dos vencidos. Isso que você pode ver também lá. Nenhum dos anjos ocupou uma posição de honra semelhante àquela ocupada por Jesus. A expressão assenta-te, que traduz no grego katon, está no presente contínuo e descreve o estado permanente da grandeza e supremacia de Jesus para todo o sempre. Então aqui está deixando mais uma vez a honra que Cristo tem. Cristo ele está sentado junto com o Pai e ainda pisou na cabeça dos seus inimigos, né? Então, os anjos são servos de Deus. Jesus, o Filho do Senhor, os anjos não têm o trono, o Filho tem. Os anjos são servos a serviço da salvação. O Filho é o autor da salvação. Glória ao Filho por isso. Versículo 14 e último, para nós comentar o capítulo 1 todinho do Hebreus. Versículo 14, até escrito: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse é o versículo 14, né? O versículo 14 conclui que o autor tensionava fazer ao contrastar a pessoa de Jesus com os anjos. Ficou meritamente claro que o Filho de Deus é superior aos anjos em tudo. Os anjos estão a serviço da soberania divina no seu projeto redentivo. Afinal, o que são os anjos? Pergunta Stuart Oliver, um autor que nós pesquisamos também, né? Olha o que ele escreveu aqui, só esse último comentário desse autor aqui. Os anjos já estão tão elevados o quanto é possível. Nós ainda aguardamos a glorificação final, quanto o julgamento dos próprios anjos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Mas jamais poderemos nos comparar em glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito menos aos anjos podem ser comparados a ele. Por que então alguém é tentado deixá-lo retornar a uma religião contratada e um conjunto de regras? Então, até os anjos, um dia nós também vamos até julgar até os anjos. Os anjos já estão no seu estado final. Nós ainda vamos chegar em nosso corpo glorificado. Então aqui, querido, aqui foi o primeiro comentário nosso do capítulo 1 de Hebreus, né? Então nós concluímos, assim como o nosso autor disse, da supremacia de Cristo. Ele está acima dos anjos, está acima dos profetas. Só ele é o verdadeiro Filho unigênito de Deus. Sendo assim, Deus te abençoe, querido. Até a próxima lição.